Boa noite, senhores. Bom dia. Bom dia. 3 semanas atrás, todas vocês entraram neste tribunal sem saber para qual tipo de caso seriam selecionadas como juradas. Por favor, fale mais alto. Sim, senhora. Cerca de 3 semanas atrás, você entrou neste tribunal e passou pelo processo de seleção do júri sem ter ideia de que tipo de caso talvez fosse selecionada para ouvir e participar. Sem dúvida, este não foi um caso fácil para ninguém neste tribunal. Mas todos neste tribunal devem a cada uma de vocês uma verdadeira dívida de gratidão pelo seu serviço, pela sua atenção e pela sua consideração durante todo esse processo. Quero conversar com vocês sobre o que eu disse a vocês bem no início deste julgamento. Eu disse a vocês que este é um caso sobre responsabilidade e responsabilização. Agora que vocês ouviram todas as provas deste caso, podem ver que este réu é um homem que defendeu toda a responsabilidade que o capitão do navio tem para com cada um de seus passageiros. Agora não diga por favor, deveríamos ser muito divertidos, você sabe disso. Olhe para as fotos que temos. É uma diferença tão grande nesse caso. Temos 4. Quer dizer, todos vocês viram a fotografia que Andy Fernandes tirou do barco dele, olhando para o barco do réu. Os adolescentes não estão no barco, estão na água. Que momento maravilhoso. Que dia especial. Aquela fotografia foi tirada porque Andy Fernandes ficou impressionado com o quão especial foi sua filha adolescente dizer: "Mãe, pai, venham para o banco de areia." Ele realmente não queria ir. Graças a Deus que ele foi. Graças a Deus por você, Scott. Quando a navegação é feita com segurança, é uma coisa maravilhosa de se fazer. Mas quando pessoas como este réu não levam a sério sua responsabilidade com seus próprios passageiros e com outros condutores de embarcações e passageiros que possam estar na área, desastres e catástrofes podem acontecer. E embora possa parecer óbvio, eu queria destacar para vocês neste julgamento que acidentes de barco são bem diferentes de acidentes de carro. Estar em um barco é como estar na caçamba de uma caminhonete. Em barcos, você não tem o benefício dos freios, nem mesmo freios ABS. Você não tem cintos de segurança. Você não tem uma estrutura de aço ao seu redor para te proteger de impactos com outros objetos. Não há airbags. E se Deus me livre, algo acontecer e você cair daquele barco, pular daquele barco ou for ejetada daquele barco, você corre o risco de se afogar, mesmo que os ferimentos que você sofreu não sejam tão graves. E nós sabemos que isso é verdade, porque foi exatamente isso que aconteceu com Lucy Fernandes. Agora, neste caso, vocês têm as provas, além de qualquer dúvida razoável, de que esta Regis respeitou regras básicas de navegação e conceitos de segurança. E ele fez isso de uma maneira que tornou quase certo que uma tragédia aconteceria. Essa tragédia, a morte de Lucy Fernandes, foi completamente... Você pode me dar um pouco, por favor? evitável. Mas depois dessa abdicação do dever que este réu tinha para com sua própria filha, para com sua esposa e para com aquelas outras 11 adolescentes, essas 13 outras almas que estavam no barco dele, o que ele fez? Ele mentiu repetidas vezes sobre o que aconteceu. Por quê? Para tirar a culpa de si mesmo e evitar assumir a responsabilidade. É por isso que eu disse a você no início deste caso. Este é um caso sobre responsabilidade ou a falta dela e prestação de contas e a completa ausência disso. Vamos falar sobre o que aconteceu naquele domingo. É o dia do trabalho, é a noite. Há um pouco mais de tráfego de barcos do que o normal, porque é um fim de semana de feriado.
O réu e a esposa dele decidiram que iriam organizar uma comemoração de aniversário naquele fim de semana para a filha deles, que iria completar 18 anos. Naquela manhã, algumas das meninas assistiram a nossa Les na TV. Estamos falando ainda de 2022, quando estávamos começando a sair da pandemia. Depois disso, houve outra atividade patrocinada pelo réu. As meninas jogaram tênis, pickleball, que dia divertido. Sabendo que a próxima coisa que elas vão fazer é ir até o ponto do Billy, ir até aquele banco de areia. Então todo mundo embarca no barco do Jorge Pino para ir festejar no banco de areia. E olha que festa que ia ser. Eles tinham comida, com certeza. A esposa do réu disse: meu marido fez uns petiscos para mim. O que é isso? Aqui. Seltzer alcoólico. Prosecco Chambord. Não é só para os Pinoz, é para todo mundo, para as crianças, para outras pessoas que eles vão encontrar. Que momento incrível para essas crianças. Que responsabilidade. Mas eles chegam até o banco de areia. E o que acontece? Vem. O réu, indo até aquele banco de areia, você ouviu de Paul Albert, especialista em navegação e GPS, que quando ele foi até o banco de areia, ele vai relativamente em um ritmo moderado, não muito rápido nem em alta velocidade. E ele meio que vai serpenteando dentro e fora do canal principal, o que o Sr. Albergue disse para vocês que é consistente com, navegar ao redor de outros barcos, coisas desse tipo, até eles chegarem onde vão lançar âncora. Mas eles não ficam lá porque, como o Sr. Fernandes contou, um dos outros barcos era grande demais para lançar âncora ali. Então eles vão um pouco mais ao norte e é lá que todos param. E eles ficam lá por quase 3 horas. O que eles estão fazendo? As pessoas estão bebendo, elas estão socializando, elas estão nadando, elas estão ouvindo música, elas estão dançando. Muitas dessas garotas de 17 anos estavam bebendo álcool que o réu forneceu. Você ouviu o depoimento de Candy, a primeira passageira que testemunhou neste julgamento. Ela tinha consumido 10 bebidas alcoólicas. 10. Eu afirmo para vocês que, enquanto a diversão e as bebidas rolavam, a ré meio que perdeu a noção do tempo. E ele de repente percebe, meu Deus, já está quase dando 6h30. Eu preciso levar todas essas pessoas de volta para o Ocean Reef. E todo mundo precisa se arrumar, se produzir para a festa. Agora, ouvimos o depoimento de que a casa onde eles estavam era tipo uma casa de 3 quartos e 3 banheiros. Falando de forma conservadora, isso significa 4 garotas por banheiro se arrumando para a festa, pela qual ele gastou quase $2.000. Então faz sentido que os dados do GPS que o Sr. Albergue nos mostrou na volta, ele estava indo em linha reta, não estava fazendo todos aqueles desvios. Ele não está desviando do trajeto. Ele está com aquela mentalidade de tipo, ajusta e esquece, volte para o Ocean Reef o mais rápido possível. Então, literalmente, com um barco cheio de adolescentes já alterados, se não bêbados, esse homem decide traçar um rumo para aquele canal, um canal pelo qual ele já passou várias e várias vezes. Um canal cujas rotas ele conhece. Quanto ao barco, há um acordo entre o Estado e a defesa. O barco estava em perfeitas condições, sem nenhum problema. E ele conhece as especificações desse barco. Ele o tem desde 2020. Então, com aquele barco, com aquelas 10 garotas na proa do barco, a 1.000 libras extras na frente daquele barco, ele faz uma linha reta e você ouviu do Sr. Alberto, para alcançar as velocidades que vemos no GPS com essa quantidade de peso no barco, ele estava indo em velocidade máxima. Velocidade máxima, com todos esses adolescentes a bordo que estavam consumindo álcool, indo o mais rápido que podia por um canal estreito.
Porque se outros barcos quiserem passar por aquele canal, se ele estiver na direção errada, eles podem acabar atropelando ele. Se eles saírem do canal, ele vai encalhar. Então, encalhado. Com tudo isso acontecendo, ele decide descer pelo lado errado do canal o mais rápido que pode. Sabemos que bem antes do impacto ele está a 47 milhas por hora. Pode parecer bobo, mas acho que quase todo mundo já viu alguém dirigindo nos seus carros, colocando a mão para fora do para-brisa ou da janela e sentindo o vento passando pelo braço. A gente nem percebe quando está dirigindo que não parece tão rápido porque temos para-brisas. Mas se você não tivesse esse para-brisa, se não estivesse numa estrada asfaltada, se estivesse numa estrada esburacada, 47 milhas por hora seria incrivelmente rápido. E o motivo pelo qual mostramos essas reencenações é porque queríamos que você sentisse isso da forma mais segura e realista possível, para entender a maneira como aquele homem decidiu operar o barco dele. Agora, eu falei sobre as equipes que estavam tanto... A ré com certeza consumiu álcool. A defesa quer que vocês acreditem que foram apenas as 2 cervejas que a ré mandou eles jogarem fora. Eu diria que as evidências sugerem que, assim como ele não foi totalmente sincero sobre o acidente, talvez também não tenha sido sobre a quantidade de álcool consumida. Esta ré conhecia o canal, ela conhecia aquela embarcação, ela conhecia as pessoas na embarcação, ela sabia o que eles estavam fazendo naquela embarcação. Mesmo assim, ele escolheu, antes desse impacto acontecer, colocar sua embarcação em um rumo 5 graus a bombordo, 5 graus para o leste. E isso o colocou em rota de colisão com a baliza 15 do canal. E de fato, quando ele percebe, não, já é tarde demais. Como esse acidente aconteceu? Olá, porque ele foi imprudente. Ele foi gravemente negligente. Ninguém além deste réu carregou aquele barco. Ninguém além deste réu decidiu a velocidade que o barco deveria viajar e ninguém além deste réu decidiu a direção em que ele iria. Ninguém e nada é responsável pela morte de Lucy Hernandes. Exceto por aquele homem sentado bem ali. Ele é o motivo pelo qual ela está morta. Vamos falar sobre isso por mais um tempinho. Essas fotos, estados 3 e 10 que estão em evidência, vemos na imagem número 10, um grupo de garotas jovens se divertindo muito. No número 3, vemos a foto tirada por Andy Fernandes. Que hábito divertido esse aí. Senhor Morris, família feliz. Essa pessoa bem aqui, de maiô branco com florzinhas, é a Lucy.
Ainda assim, Tumblr. O colar da Lucy. Sabemos pelos itens 11 e 106 que foram admitidos como prova que Lucy estava sentada aqui, no diagrama número 9, bem na frente de onde o réu estava ao leme. E sabemos que este é o assento em que Lucy se sentou, ou melhor, tem o nome dela. Vocês todas viram isso por si mesmas. Todas vocês tiveram a oportunidade de entrar naquela embarcação. A embarcação que quase se tornou um túmulo para uma menina de 17 anos. Porque ela ainda era uma criança. Foi ali que ela se sentou. E foi ali que, quando essa reconstituição foi feita com a FWC e com a ajuda do Sr. Álvaro, alguém se sentou exatamente naquele assento e filmou o trajeto que aquele homem fez. Chegando na 13 e depois na 13A. Yuri. 15. Isso está viajando mais ou menos na mesma velocidade que sabemos que essa ré estava viajando por aquele canal. Vamos olhar algo de novo. Você deve se lembrar que, quando mostrei esses vídeos para vocês durante o julgamento, eu parava o vídeo exatamente no ponto em que parecia que a embarcação ia bater naquele marcador do canal. E então eu perguntei para o senhor ali, que está sentado aqui, certo? Então, se esse impacto for, digamos que temos, 4 segundos restantes, quanto é 4 mais 9? Não, isso seria ótimo. Por que eu estava te perguntando? Porque o que sabemos pela reconstrução do GPS desse acidente é que, 9 segundos antes do impacto, o réu escolheu mudar levemente o rumo da sua embarcação para a esquerda ou para dentro, e não em direção ao. E quando ele fez essa escolha, foi aí que ele colocou a si mesmo e todos aqueles adolescentes em um caminho para uma tragédia quase certa. Foi ele quem fez essa escolha, e por 9 segundos eles estavam nessa trajetória. E sabe, você diz, sabe? 9 segundos, quanto tempo é isso? Bem, podemos usar a tecnologia para nos mostrar exatamente quanto tempo são 9 segundos. Tenho meu iPhone aqui ajustado para 9 segundos. Pronta? Preparar já. É muito tempo sem olhar para o que você realmente está prestando atenção. Então vamos olhar isso de novo.
Esse é o 13A. Ali está a boia, aquela que o Sr. Alberto Álvares explicou que colocou aquela boia usando o GPS dele para replicar o local onde está o penúltimo ponto do trajeto. Isso nos mostra que este é o local onde o réu decide mudar, indo levemente para a esquerda para a parte externa do canal, onde ele não deveria estar. E então continua em linha reta até logo antes do impacto. Marcador de canal 15. Isso está um pouco distante de você. Todas as provas que foram apresentadas neste julgamento estarão disponíveis para vocês durante as deliberações, caso queiram assistir. Vocês terão um laptop em que poderão assistir a qualquer um desses vídeos. Mas olha, agora ainda temos 41 segundos restantes neste vídeo. Vamos ver quanto tempo leva para chegar até aquele marcador de canal. Com licença. Então você não viu por quanto tempo ele teve a capacidade de ver aquele marcador de canal e ajustar o curso? Mas por que ele não fez isso? Porque ele estava operando com total desrespeito pelas crianças que estavam no barco dele, Lucy. Acabou assim, no hospital. Por causa da maneira como ele conduziu aquele barco, foi isso que a polícia teve que enfrentar. Essa parte do vídeo foi incluída em parte para que todos vocês entendessem que quando a polícia está respondendo a uma emergência de vida ou morte, faz sentido que eles vão o mais rápido possível. Não para festas de jantar, mas para emergências de vida ou morte. E vocês podem ver que esses policiais, mesmo, sabe, os policiais da patrulha marítima que são treinados no barco da polícia, ainda está bombeando mesmo sabendo disso. Era um dia claro, com mares calmos, ventos tranquilos. Você pode ver a aba do uniforme de um dos policiais balançando na brisa, porque é assim que é estar em um barco. Resgate aéreo deixando um paramédico tentando chegar até Lucy para tentar salvar a vida dela. Mas é aqui que você lembra que o policial Bruno... Bem, ele não é mais policial, ele está aposentado, mas ele foi o primeiro policial a testemunhar neste caso. E ele contou para você sobre as dificuldades que o resgate aéreo estava tendo para colocar o paramédico no barco, porque o vento das hélices estava fazendo o pequeno barco começar a girar. Bruno e outro policial prenderam a embarcação entre os espelhos para mantê-la parada, permitindo ao paramédico desembarcar em segurança e tentar salvar Lucy. Policial removendo o equipamento de salvamento.
Continue trabalhando. Para trás, transparente. A garota de maiô branco com pequenas flores, que há pouco tempo estava nadando no mar com suas melhores amigas. Eu não me importo. Pelo que sabemos, o depoimento é que o barco da polícia correu o mais rápido que pôde até o porto de Elliott Cay, onde um helicóptero a esperava para tentar levá-la ao hospital, para salvar a vida dela, a vida que ele colocou em perigo. Eu conversei com você antes sobre aquela última marca de agulha. É um bom momento para retomar esse assunto. Na subida, vemos ele indo para o norte. Aqui está ele vindo para o sul. Ponto de rastreamento. Ponto de rastreamento. Das 6h37h19 até as 6h37h28. Sequência de 9 segundos. Se ele não tivesse tomado a decisão às 6h37h19 de fazer aquela curva para ir para o lado de bombordo do canal, primeiro, ele não estaria no lado errado do canal. Segundo, ele não estaria em rota de colisão com a boia de sinalização 15 que você sabe, porque viu com seus próprios olhos, é totalmente visível de onde fica aquele ponto de verificação. Esse último ponto do trajeto é o que realmente incrimina o réu.
Porque é só aqui que a boia de sinalização, que mede cerca de 1 metro por 1 metro, pintada de verde fluorescente no topo de um poste de aço. É a primeira vez que ele sai do seu torpor, ou seja, lá no que ele estava distraído ou desligado. É aí que ele percebe, meu Deus, e é aí que ele tenta mudar o rumo, mas ele não consegue. Ele está indo rápido demais. Tem gente demais no barco. Ele não consegue virar porque barcos não fazem curvas tão rápido. Ele não consegue desviar porque barcos são guiados por trás. Então, ao fazer a curva, o que ocorre? Ele bate com o lado de estibordo do barco direto naquele marcador de canal. Isso mostra que ele é culpado. Nenhum operador responsável de uma embarcação jamais faria isso. E qual é o resultado da, sei lá, arrogância, do completo descaso? Ninguém está dizendo que ele quis machucar alguém, mas só porque você não teve a intenção de causar algo terrível, se o que você está fazendo provavelmente vai causar algo terrível, a lei diz que você é responsável. Existem consequências para as suas ações. Sadly, além disso, infelizmente, as consequências dessas ações estão nas provas do Estado, itens 15 e 7. Uma jovem saudável, feliz e cheia de vida, com toda a vida pela frente. Passa disso. Para isso, com o próprio pai dela, chorando, mas com emoção controlada, te contando isso. Essa era a minha Lúcia. A defesa quer que acreditem que a ré ficou muito abalada. Não tenho dúvidas, ninguém ficaria feliz com isso. Mas imaginem o primeiro Natal da senhora Hernandes sem o filho. E isso é o que foi postado no Instagram, esse homem desolado. É isso que eles veem em dezembro de 2022. A filha deles mal esfriou no túmulo, e isso é o que foi postado. Responsabilidade. Responsabilização. O senhor Andy Fernandes te contou quando eu perguntei a ele o que ele sentiu ao ver a filha ligada a todos aqueles tubos. E a resposta dele foi: é o pior pesadelo de um pai. Eu não quero isso, mas odeio quando está tão longe da igreja. Não há políticos envolvidos neste caso, neste estado. Estou protegida. Então, quero dizer, antes de tudo, que este não é um caso complicado. Os fatos não são realmente difíceis. E, na verdade, muitos dos fatos deste caso não estão em disputa. Mas o que está realmente em disputa é qual o nível de responsabilidade que esta ré tem. Na seleção do júri, a juíza disse a vocês: viés, preconceito e simplesmente não tem lugar nas suas deliberações naquela sala do júri. Mas o seu bom senso, as provas, as fotos, o que as testemunhas dizem e a lei, tudo isso se sobrepõe. O bom senso diz que esta ré é culpada. Agora, a defesa, durante todo este julgamento, tentou minimizar a gravidade dos atos desta ré. Imprudência e negligência criminosa, dizendo que foi apenas um acidente. Não, não foi. Esta ré estava com pressa porque tinha pago pela festa para o pessoal dela. Como ela conduziu o barco, cheia de pessoas que haviam bebido, e ela também em alta velocidade.
em um corpo d'água que literalmente era chamado de I-95 da Baía de Biscayne. Bem, isso estabelece imprudência e negligência culposa. Então por quê? Porque queria ser o pai descolado, levar bebida alcoólica ao banco de areia, organizar a festa de pickleball, ser o conselheiro de acampamento Jorge. Ele não pensava nas regras de navegação, nem no bem-estar dos passageiros. Ele não estava pensando nem no bem-estar da própria esposa e filha quando estava naquela linha de súplica, naquela pressa para voltar ao barco oceano. Ele estava tão envolvido em tentar ser o pai descolado naquele barco. Ele não teve a intenção de fazer isso. Não é uma defesa, é uma desculpa. Agora, o juiz vai dar uma instrução para vocês, e isso se chama homicídio excusável. O bom senso diz que só porque uma pessoa causa a morte de outra, isso por si só não necessariamente torna o ato criminoso. Por exemplo, o juiz vai ler uma instrução chamada Introdução ao Homicídio para vocês. E essa orientação diz que vocês precisam considerar se a morte foi ou não legal, se foi justificável ou desculpável. Agora, é claro, este não é um caso de legítima defesa. Mas a lei nos diz que se houver um uso justificado de força letal para defender uma pessoa, então essa pessoa não será responsabilizada criminalmente por essa morte. Bom senso. O bom senso também nos diz que podem acontecer acidentes, mas não deve haver responsabilidade criminal. E deixe-me te contar qual é essa instrução. Homicídio excusável. Se a morte foi causada por acidente e infortúnio, ninguém está dizendo que ele pretendia que isso acontecesse. E, obviamente, isso é muito lamentável. Mas realizando qualquer ato legal, ele estava operando sua embarcação de forma legal quando estava do lado errado do canal, indo tão rápido, sem manter uma vigilância adequada? Ele estava operando de forma legal quando não estava evitando o risco de colisão, quando ele nem sequer evitou a colisão? Não. E por meios legais, é assim que esperamos que as pessoas operem suas embarcações nas águas deste estado? Claro que não. Com cautela usual e comum? Havia um pingo de cautela usual e comum enquanto ele acelerava desse ponto direto para aquela marca de canal? Claro que não. Vai haver uma objeção na petição. E sem qualquer intenção legal. Bem, não estou dizendo que ele tinha a intenção de causar algum dano, mas a intenção dele também não era proteger seus próprios passageiros. Então, quando ouvirem essa orientação, prestem atenção, ouçam com bastante atenção. Mas então perguntem a si mesmas, as evidências apoiam a alegação de que isso é um homicídio justificável? Eu afirmo para vocês que a resposta é um sonoro não. A melhor analogia que eu posso dar para pessoas que não costumam ir muito à água seria esta. Imagine se uma pessoa decide dirigir uma caminhonete com crianças de 12 anos na caçamba. Elas não estão presas de nenhuma forma. E essa pessoa está descendo por uma estrada bem esburacada, não uma estrada pavimentada lisa, porque mesmo na água, em dias claros, você ainda vai sacudindo naquela água. E essa pessoa que está dirigindo aquela caminhonete com todas aquelas pessoas na caçamba, numa estrada esburacada, decide dirigir do lado errado da estrada. E vamos supor que no final dessa estrada, ela termina em um beco sem saída e tem um poste de telefone nesse beco sem saída. Embora quem dirige a caminhonete possa ver claramente o poste de telefone, desde que esteja atento.
Por 9 segundos, aquela pessoa dirigindo a caminhonete bate com tudo naquele poste de telefone. E uma ou mais das garotas ficam gravemente feridas. Talvez até pior. Você não queria matar ninguém. Será que realmente podemos considerar isso uma conduta aceitável? Será que realmente não vamos responsabilizar criminalmente alguém quando essa pessoa tem uma carga preciosa a bordo e não presta atenção ao que está bem na frente dela? Claro que não. O seu bom senso diz que esse não é o mundo em que vivemos. Essas não são leis que fazem sentido. Isso não foi um homicídio excusável, porque o réu estava mais preocupado em ser o pai divertido, o pai das festas, o pai legal, do que em ser o pai responsável, o pai cuidadoso. Ele criou um ambiente ao fornecer aquele álcool, ao não controlar quanto aquelas meninas estavam bebendo. E também bebendo lá fora na água, depois de ter jogado pickleball mais cedo, estando no sol e na água salgada. Ele criou o cenário para isso acontecer. É por isso que Lucy está morta. Eu sei que a defesa terá a oportunidade de falar com você quando eu terminar. E não tenho dúvidas de que eles vão dizer que sentem muito que Lucy esteja morta. Ninguém queria que isso acontecesse. E tenho certeza de que isso é 100% sincero. Mas quando você ouvir qualquer tipo de declaração assim, quero que você preste atenção ao inevitável mas. Sinto muito que ela se foi, mas... Que tragédia, ela se foi. Faça... Você sabe como termina essa frase? Foi só um acidente. Acidentes acontecem. Bem, você sabe que isso não foi só um acidente. Um acidente é se você por acaso passar por uma placa de pare sem querer e alguém se envolve em um acidente fatal. Isso não é simplesmente passar por uma placa de pare. Isso é bater na placa de pare pelo lado errado da rua depois de ter bebido. Não é um acidente. Quero levá-los de volta ao momento em que a esposa deste réu subiu ao banco das testemunhas. Eu pedi para ela, mostrei a foto da Lucy para ela. Aqui no banco das testemunhas. Ela está sentada aqui e está olhando para essa foto de uma jovem que ela conhecia desde que Lucy nasceu. E no mesmo momento em que ela identifica essa foto da Lucy, ela diz que foi um acidente. Eu anotei exatamente De um lado para o outro. troca. Fui eu perguntando para ela: você sabe como seu marido acabou batendo na baliza 15 do canal? Responda sobre o acidente, como aconteceu, como ele acabou batendo ali. Eu não sei. Por que não? Eu estava olhando para o meu celular e tentando enviar uma mensagem para as mães, um vídeo das meninas dançando. Eu estava tentando enviar para as mães. E lembro de ficar olhando para a linha azul e ficar chateada porque a mensagem não estava sendo enviada. E eu estava olhando para o meu celular. Eu estou te mostrando uma foto. Quem é? Ela. Lucy. Eu. E ela morreu porque seu marido bateu naquele marcador de canal, certo? Ela. No instante seguinte a identificar essa jovem, ela diz o seguinte: ela morreu porque houve um acidente. O quê? Como você sabe que foi um acidente? Você estava ocupada demais com o celular e bebendo seus prosecos e champanhe em copos Yeti para perceber o que aconteceu naquele dia. Mas você quer subir ao banco das testemunhas sob juramento e dizer que isso foi um acidente.
As expressões de pesar por Lucy e sua família não significam nada neste tribunal, porque este não é um caso a ser decidido com base na simpatia. Agora por Lucy, agora pela família, não pelas outras garotas que passaram por essa experiência horrível e traumática. Nem pela esposa do réu e nem por ele também. Não é um caso sobre quem chorou mais alto, quem segurou as lágrimas. É um caso sobre quais são os fatos, qual é a lei. É por isso que todos os dias, quando vemos você, a juíza Kessler Mendes faz a você a mesma série de perguntas. Você acompanhou este caso fora da audiência? Ouviu algo sobre ele? Porque de verdade precisamos que você tome essa decisão não com base na simpatia, não com base no que está por aí na internet ou em tudo isso. Precisamos que você baseie sua decisão no que aconteceu nesta sala de audiência. A defesa parece querer que você acredite que, se o réu não viu o marcador do canal, ele não era responsável. Se você não viu, é porque não estava olhando. O que você estava fazendo? Estava olhando para sua esposa enquanto ela tentava enviar essas mensagens de texto para os outros pais? Você estava olhando para o seu próprio celular? Você estava bebendo alguma coisa? O que você estava fazendo? Você claramente não prestou atenção no marcador de canal verde neon que sabia estar ali. E por causa disso, desatenção, o barco dele acabou virado de cabeça para baixo, debaixo d'água. A defesa também parece estar sugerindo que, bem, se ele não quis que isso acontecesse, ele não é responsável. Se ele tivesse a intenção de matar Lucy, ele seria acusado de assassinato. Se ele tivesse batido deliberadamente naquele marcador de canal, mesma coisa, ele seria acusado de assassinato. Por que a defesa está se defendendo de uma acusação que eu nunca fiz? A defesa continuou perguntando para as garotas que estavam no barco, que vieram e testemunharam, e para a esposa do réu, ele parecia estar sob efeito de álcool? Bem, eu não o acusei de homicídio culposo por conduzir um barco sob influência de álcool. Sabe de uma coisa? Não posso provar o nível de álcool no sangue dele quando bateu na baliza do canal. Eu não posso provar, além de qualquer dúvida razoável, que ele estava sob efeito de álcool no momento em que bateu naquela baliza do canal. Sabe de uma coisa? Eles não o acusaram desse crime. De novo, por que a defesa está se defendendo de algo pelo qual ele nem foi acusado? Agora ele afirmou à polícia que tinha tomado 2 cervejas. Bem, francamente, parece que foram 2 cervejas. Pode ser que ele tenha subestimado um pouco o que realmente consumiu, mas eu não posso provar quanto mais do que isso ele pode ter bebido. Eles não o acusaram de homicídio culposo por dirigir bêbado. Pense em quantas vezes você pode ouvir a defesa dizer: ele não parecia estar alterado, ele não parecia estar alterado. Mas quem era que estava fazendo esse julgamento, pelo menos do ponto de vista de quem vota? Os adolescentes e a própria esposa do réu, todos eles tinham consumido álcool. E você acha que talvez pessoas que beberam álcool não estejam na melhor posição para dizer quem parecia ou não um pouco alterado ou mais? E isso levanta outra questão para vocês considerarem. Por que beber cerveja, afinal, quando você é a capitã, quando é responsável por todas essas vidas? Gatorade não é alcoólico, então água, chá gelado. Por que as pessoas bebem cerveja? Elas bebem para ficar alteradas. E o tenente Thompson disse ao réu e a este tribunal que não é necessariamente contra a lei tomar uma cerveja e operar um barco. Mas se você beber e dirigir, ou se beber e operar um barco, é melhor ficar realmente atenta. Porque eu acho que é de conhecimento comum que antes de alguém parecer que está tropeçando de bêbada, o álcool já está brincando com o seu cérebro.
Todas nós sabemos que o álcool pode fazer as pessoas tomarem decisões talvez não tão boas. Ele também pode influenciar sua capacidade de prestar atenção e de se concentrar. Mas, de novo, ele não está sendo acusado de bater na esposa, ele está sendo acusado de imprudência. Ele está sendo acusado de negligência criminosa. E a defesa também mencionou, através dos policiais que viram o réu, que eles não viram nenhum sinal de que ele estava alterado. Claro que não. A polícia o viu um bom tempo depois do acidente, depois que ele já estava flutuando no barco, certo? Tempo que ele teve para clarear a mente, ficar na água, avaliar o ambiente ao redor. Kim, a primeira passageira que testemunhou, aquela que disse que tinha tomado 10 drinks. Uma garota de 17 anos com 10 drinks no organismo conseguiu reagir o suficiente para tentar ajudar a resgatar a Gabi. Mia. Ela disse, já estava meio alta ao entrar no barco para voltar ao Ocean Reef. Mas estar naquela água e ver a situação de emergência fez ela ficar sóbria, pelo menos o suficiente para conseguir fazer coisas como tentar salvar a vida dos amigos, os amigos que estavam em perigo. Então, sabe dizer que quando a polícia vê o réu, ele não apresenta nenhum sinal de incapacidade por uso de substâncias. Isso é apenas efeito do tempo, da adrenalina e de estar em uma situação de emergência. Com certeza, o réu sabia nos momentos seguintes, certo? Essa não foi uma boa situação. Isso vai além de simplesmente não seguir as regras de navegação. Isso vai além de qualquer coisa assim. Isso é conduta criminosa. E é por isso que ele não podia esperar quando foi levado para o porto de Elliott Cay e o tenente Thompson só queria perguntar para ele: Ei, onde você guarda seu barco? Você tem um reboque para o seu barco? Porque ele pensa, preciso tirar o barco da água. E o que o réu faz? Ele está tão ansioso para culpar outra pessoa, essa falta de responsabilidade, que ele começa a responder. E vocês podem ouvir a gravação por si mesmos, porque vocês vão ter o pendrive com todas as declarações desse réu para o tenente Thompson. E o que vocês vão ouvir e ver é que nesses momentos, quando o tenente está apenas se aproximando dele e perguntando: Ei, você tem um reboque para o seu barco? Enquanto perguntavam onde ele guardava o barco, ele falava de outro barco vindo na direção oposta. Thompson nem está ouvindo isso. É como se não importasse. E ele continua voltando e perguntando: onde você guarda seu barco? Então ele finalmente consegue a informação que o tenente quer, mas ainda está tagarelando sobre algum outro barco. Então, quando ele se senta com o tenente naquela mesa de piquenique, ele reforça essa mentira. E ele começa a dar mais detalhes sobre esse barco fantasma que apareceu. Ele nos leu os direitos de Miranda. Ele disse que tudo o que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Você não é. Ele ainda quer contar essa mentira. E sob juramento, ele assinou uma declaração por escrito. E o que o outro diz? Mas ele não parou naquela noite. Ele não foi sincero com sua advogada. Você ouviu a advogada dele 2 vezes neste caso. Eu a chamei na primeira vez só para explicar o que eram os questionários escritos e que o réu e a esposa assinaram esses questionários escritos respondendo perguntas sob juramento sobre o ocorrido. Mas então ele foi chamado de volta uma segunda vez pela defesa. E olha, ele não poupou elogios a George Pino e como ele queria resolver as coisas com a polícia o mais rápido possível. Destaco um fato interessante. Em 6 meses, você já havia apresentado uma petição para limitar a responsabilidade dele. E você também apresentou uma petição para rejeitar os pedidos da ação deles. Este não é um caso civil. E o único motivo pelo qual tudo isso é relevante é porque mostra a persistência da mentira.
que ele não só mentiu para a polícia, como também mentiu para o próprio advogado, que então pegou essas mentiras e as incorporou nos documentos legais. E ele não mentia só para o advogado. Ele mentia para o sistema judiciário. Ele estava mentindo para a família e para o público, ao responder aquelas perguntas da maneira que respondeu, porque estava tão desesperado para evitar ser responsabilizado. Por quê? Porque ele sabia que isso não foi apenas um acidente. As pessoas não mentem sobre acidentes. Você diz, foi mal? Eu não vi a placa de pare. Eu deveria ter parado. Me desculpe mesmo. Mas isso foi muito mais do que isso. É por isso que ele mentiu para o sistema judicial, mentiu para o advogado dele, mentiu para o advogado da polícia e para a própria polícia, para uma família que a família dele conhecia há anos. Agora, dito isso, quero deixar uma coisa clara. Ele não está sendo acusado de perjúrio. A única relevância dessas mentiras é mostrar que ele sabia. Ele tinha consciência de culpa. Porque qualquer pessoa que tem tanta experiência quanto ele na água sabe que não existe desculpa no mundo para justificar a forma como ele operou aquele barco. E você sabe, é um comportamento meio chocante vindo do homem cuja esposa o descreveu como ele era tipo o responsável pelo acampamento Jorge, né? Ele era o pai que queria que seus filhos tivessem a melhor educação. Isso foi o que a esposa dele disse. Ele era o pai que queria ensinar aos filhos a diferença entre o certo e o errado. Que às vezes as ações têm consequências e que é importante assumir a responsabilidade pelos seus atos. Foi isso que ela disse que ele ensinou às filhas. Para tentar justificar todas essas mentiras, a defesa chamou a doutora Diana Barrett, uma neurologista particular que viu o réu 2 vezes. Assistimos a um vídeo dele, ouvimos algumas coisas que ele disse e ela fez um trabalho para fazer uma única coisa e nada mais: responder às perguntas feitas pela defesa. Ele teve uma lesão cerebral traumática, um TCE, causada por amnésia e ou falsas memórias sem a intenção de enganar? E por quanto tempo essas falsas memórias duraram? E ela recebeu cerca de $30 mil para fazer isso. Isso. Essa é a testemunha na qual a defesa confiou. Mulher com consultório particular que não aceita convênio de pacientes que possam precisar de seus cuidados. É bem diferente da mulher que costumava trabalhar para a casa dos Miller. Mulher que seguiu as ordens da defesa para responder a 3 perguntas de interesse próprio. Ela afirmou que nem a ressonância magnética, nem o teste cognitivo de Montreal que realizou importavam. Durante o meu contra-interrogatório dela, ela teve que admitir que não havia nenhum teste que ela aplicaria ao réu. Nenhum teste para provar que ele tinha amnésia ou criou falsas memórias sem a intenção de enganar. Ela teve que admitir quando eu perguntei a ela sobre a escala de coma de Glasgow do réu. Não significa que você está em coma, mas essa é uma ferramenta que os serviços de emergência médica, bombeiros e paramédicos usam para avaliar o nível de consciência de uma pessoa. Eu disse a ela, depois que apresentei o relatório do Corpo de Bombeiros para este réu, como ele foi avaliado naquela noite, 4 de setembro de 2022. Qual a escala de coma de Glasgow dele? 15. Qual é o valor mais alto possível na escala de coma de Glasgow? 15. Cada um dos nossos jurados, cada advogado neste tribunal, 15.
Ela admitiu que o réu simplesmente levou 7 pontos na cabeça para fechar o ferimento e foi liberado do hospital já no dia seguinte. Ela admitiu que nem sequer tinha visto o réu até fevereiro passado, cerca de 3 anos e meio após o acidente. Ela admitiu que o réu disse que só recebeu terapia e medicamentos psiquiátricos. Não estou menosprezando isso. Mas isso não é indicativo de uma pessoa que teve uma lesão cerebral traumática a ponto de estar se comportando como alguém com demência. Mas eu vou te dizer uma coisa, ela não queria admitir. Perguntei a ela a última coisa quando estava no banco das testemunhas. Doutora Barrett, deixe-me ter certeza de que entendi. Você foi contratada para avaliar a memória do réu sobre o acidente, mas nunca perguntou a ele o que ele lembrava do acidente. É uma pergunta simples de sim ou não. Sim, perguntei. Não, não perguntei. Mas você sabe que a resposta é não, ela não perguntou a ele? E ela continuava se esquivando. Achei que isso não era importante. Não. Vou perguntar de novo. E observe isso, quando o juiz ler as instruções para vocês, uma das instruções vai perguntar se a testemunha foi honesta e direta ao responder às perguntas do advogado. Eu disse a ela novamente, não, doutora. Barry, quero te perguntar de novo. Você estava ali para avaliar a memória dele sobre o acidente, mas não perguntou o que ele lembrava. No final das contas, ela meio que diz não, mas você sabe que a resposta é não, porque se ela tivesse, ela teria dito sim. Foi o que ele me disse. Ela não queria admitir a tremenda falta de experiência envolvida nesses $30.000 que ela ganhou. Não te culpo, é a escolha dela. Mas considere a credibilidade dela ao notar que não perguntou algo tão básico. Ele te disse, ela baseou a decisão de que ele tinha amnésia e, como ela disse, memórias falsas sem intenção de enganar, apenas nessas 3 coisas. Quem estava sentado atrás dele? Ele não lembrava quais 2 garotas estavam atrás dele. Qual era a potência dos motores dele? Ele disse 225, mas eram 300. Mas ele se lembrava exatamente do que ocorreu após o impacto. E que ele disse que foi a Nazi que ele resgatou debaixo do barco, não a Lucy inicialmente. Sabe, há uma explicação para isso. Ela não teria como saber, mas você entende. Quando a defesa chamou Hamlet Rodrigues, ele era um dos bons samaritanos que chegou à cena. Sabemos que Hilary Candela, que era amiga da Ré, conhecia a polícia e a família Fernandes quando Hilary Candela chega lá. Peço que ele grite do banco das testemunhas. Sei que parece estranho gritar no tribunal, mas ele grita. Para te mostrar, George, se você não for lá embaixo, eu vou fazer isso. É por volta desse momento que Hamlet Rodrigues chega, pois ele afirma que ao gritar para o réu ir para debaixo do barco, o réu de fato vai para debaixo do barco. Mas o que Hamlet Rodrigues nos conta que Hilary não vê? O réu pega uma garota debaixo do barco e a leva para outro barco de um bom samaritano? Não. Ele a entrega para Hamlet Rodrigues. E ele é quem te contou quem leva a Lucy até o barco, onde você acabou de ver o vídeo, onde as pessoas estão fazendo RCP. A polícia marítima a coloca na prancha de resgate, a leva rapidamente para o barco e acompanha o barco até o porto. Então faz sentido que o réu, nesses breves momentos em que ele entrega o corpo da Lucy, talvez ele realmente não tenha olhado direito para ela. Ele não conseguia lembrar quem estava atrás dele nessas 3 situações. Até a doutora Barrett comentou isso e eu entendo. Por que olhar para trás se você segue em frente? Os 225 contra 300 cavalos de potência. Ok, tanto faz. Agora você tem um detalhe. Não lembrar exatamente o que aconteceu logo depois do fato. Totalmente compreensível. Isso foi algo assustador para todo mundo. Tenho certeza, inclusive para o réu. E aí, o fato de que inicialmente ele disse que achava que era o Nazi, mas depois percebeu, não, era a Lucy. É nisso que ela baseou a amnésia e as falsas memórias, sem a intenção de enganar. Mas o que eu quero propor para vocês é que vocês não precisam de uma testemunha perita.
Talvez vocês olhem para o conjunto das circunstâncias e digam: não, isso não foi uma falsa memória sem a intenção de enganar. Essa foi uma declaração falsa, feita exatamente com a intenção de enganar, quando ele disse que o outro barco causou o acidente. Foi uma declaração falsa com a intenção de enganá-lo. E eu digo para vocês, se ele estava disposto a dar uma declaração falsa com a intenção de enganar sobre como o acidente aconteceu, talvez ele também estivesse disposto a dar uma declaração falsa com a intenção de enganar sobre quanto cerveja ele tinha bebido naquele banco de areia. Você não pode provar, então eles não acusaram. Por que você defende o outro lado? Neste julgamento, ouviram a defesa tentar culpar várias coisas diferentes neste caso. Culpar o sol, certo? Talvez o sol tenha impedido ele de ver o marcador do canal. Mas o senhor Alvera contou que, a pedido da defesa, à noite, após já ter testemunhado e eu encerrado o meu caso, ele fez alguns cálculos e viu, com base nos dados da NOAA, Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, com base nos dados deles, ele sabia que no momento em que aquele penúltimo ponto de giz foi marcado, o Sol estaria ao lado direito do réu. O Sol não está cegando ele a ponto de não ver as boias do canal, então esqueça isso. A advogada de defesa diz para a detetive Dow, a operadora do drone: bem, nesta fotografia, a água parece verde. A boia do canal é verde. Talvez a boia do canal não estivesse visível. Primeiro de tudo, a detetive Dow responde: não, na verdade, isso é só uma questão da impressão não tão boa dessa fotografia. Quando você está mais alto, a água parece mais verde. De perto, como mostram os vídeos, ela é azul. Você acha mesmo que a guarda costeira mandou dificultar ao máximo a visualização das boias do canal? Então isso não funciona. Lembre-se, eles também perguntaram: ei, a boia de sinalização 13A, aquela antes da boia 15, bloqueou a visão do réu da boia 15. Senhor Alvera, que ao contrário do Dr. Barrett, o senhor Alvera disse: eu fiz esse trabalho extra, não estou cobrando nada por isso, isso é uma loucura. E o que o senhor Alvera disse em resposta à pergunta do advogado de defesa é que a única maneira da boia de sinalização 13 bloquear a boia 15 é se você estiver tão longe que de qualquer forma não conseguiria ver a boia 15, então essa desculpa não funciona. A defesa fala sobre bem, mas se você der um zoom no plotador de cartas, parece que talvez a boia de sinalização esteja um pouco mais afastada. E foi aí que, pode parecer bobo, mas ilustra o ponto. Mostrei para vocês a foto da Mona Lisa no meu iPhone. E se você der zoom na foto, não parece mais ser a Mona Lisa, mesmo que ainda seja. E foi exatamente isso que eles fizeram com os dados do GPS. Depois eles chegam e tentam dizer que são os braços da garota, que estão cantando e dançando. Mas eu perguntei para Cláudia Portocarrero, que foi a primeira mulher da defesa a chamar essa testemunha: vocês cantaram e dançaram, vimos o vídeo. Mas na hora vocês estavam indo a quase 80 km por hora de costas em água agitada. Nesses momentos antes do acidente, vocês estavam em pé? Vocês balançaram os braços? Claro que não. Quem faria isso solto na frente de um barco? Não faz sentido. Então essa desculpa não cola. E essa talvez seja a minha favorita: as marés. Era maré alta, então talvez a placa não estivesse visível. Como se a guarda costeira não soubesse que as marés sobem. Oi, aqui é a Laura. Eles vão considerar isso ao instalar as boias de sinalização, que garantem a segurança de navegadores e passageiros na água. Então nenhuma dessas desculpas vai colar. Quando esse julgamento começou com a seleção do júri, o juiz instruiu todos vocês de que esta ré é presumida inocente. E cada um de vocês disse que pode respeitar essa presunção. Se não tivessem, não estariam aqui. Nós vivemos em um país. Somos abençoados por viver em um país onde as pessoas não precisam presumir sua inocência. Não é assim em todos os lugares do mundo.
Aqui, se o governo te acusa de alguma coisa, é melhor que o governo tenha provas para sustentar essas alegações. Agora, se houver uma orientação que a juíza vai dar para vocês, de que, embora a ré seja presumida inocente no início do julgamento, essa presunção de inocência pode ser superada se a promotoria fizer duas coisas. Para superar a presunção de inocência da ré, o Estado deve provar primeiro que o crime ou os crimes pelos quais ela está sendo acusada foram cometidos, e segundo, que a ré cometeu esses crimes. Então, agora vou dedicar um tempo para revisar esses crimes, as provas e o que diz a lei. Vou tentar dar a vocês um roteiro para que, quando voltarem à sala do júri, possam seguir e chegar a um veredicto correto, legal e sábio. Então, primeiro, a ré cometeu os crimes. Basicamente, isso é uma forma de perguntar. A pessoa certa está sendo acusada neste caso? Não há nenhum depoimento de que qualquer pessoa, além daquela ré, tenha operado aquele barco. Cam disse isso, Harold disse isso, Cláudia disse isso, Nazi disse isso, a própria esposa dele disse isso. Ele mesmo disse isso nas declarações para a Tenente Thompson. Ele disse isso nas respostas aos interrogatórios por escrito. Então não havia mais ninguém operando aquele barco. Então, basicamente, já estamos na metade do caminho. Já estamos na metade do caminho. Para um veredicto de culpa, porque já estabelecemos, sem nenhuma dúvida, que ele era a pessoa no comando daquela embarcação. Ele era o capitão daquele barco. Então agora só precisamos ver se eu provei os crimes de homicídio culposo e homicídio náutico. E embora o juiz vá instruir vocês primeiro sobre homicídio culposo e depois sobre homicídio náutico, eu só quero revisar com vocês primeiro a parte do homicídio náutico. Os elementos para homicídio náutico são simples. Primeiro, que Luciana Cristina Fernandes está morta. Você sabe que ela está... Segundo, que a morte foi causada pela operação de uma embarcação por George Pepe. Só este réu operou a embarcação. E terceiro, que ele operou a embarcação de maneira imprudente, de forma que poderia causar a morte ou grave lesão corporal a outra pessoa. A instrução afirma que, para o réu ser considerado culpado, não é preciso que ele tenha tido intenção de ferir alguém. Então, como a defesa disse, bem, ele não teve a intenção, claro que não. Mas se ele tivesse tido a intenção, ele não estaria sendo acusado desses crimes. Ele estaria sendo acusado de outra coisa. A juíza vai dizer que temeridade é mais do que simplesmente deixar de tomar os cuidados normais. Ela vai dizer que a temeridade pode acontecer de duas formas diferentes. Eu vou sugerir para vocês que as duas estão presentes neste caso. Primeiro, que é quando os atos são cometidos de forma intencional. Intencional não significa que você queria que Lucy Hernandes morresse, mas intencional significa que você deliberadamente escolheu o caminho, escolheu a velocidade. Você operou essa embarcação deliberadamente, ela não estava no piloto automático. Ele era quem tomava as decisões. Eram decisões sábias? Não. Ele pretendia que essas decisões tivessem aquelas consequências? Não. Mas ele é quem guiava o barco. Ele é quem decide a que velocidade o barco vai. Isso torna a conduta intencional. Além disso, ela explicará que a imprudência pode vir do chamado comportamento temerário. O que é ser temerário? É uma indiferença consciente e intencional às consequências. Consequências, certo? Não que você queira essas consequências, mas você não está prestando atenção ao que elas podem ser. E esse dano provavelmente será causado a pessoas ou propriedades. Quando você coloca a sua embarcação em uma rota e basicamente navega às cegas por até 20 segundos em direção a um marcador do canal que você sabe que está lá, isso é um total desrespeito pela segurança.
Então, ele pretendia que esse fosse o resultado? Não. Ele pretendia morrer? Não. Ele pretendia bater no marcador do canal? Não. Mas ele pretendia mudar de curso? Ele pretendia estar operando em velocidade máxima? A resposta para isso é sim. E foi isso que colocou em risco todos que estavam na embarcação dele, inclusive ele mesmo. Qual testemunha te disse isso? Qual testemunha te informou a que velocidade e em que direção ele seguia? Falo daquela que citei no início do julgamento. A testemunha que não tinha voz, a testemunha que tinha a memória perfeita, a testemunha que não é influenciada por viés, preconceito, compaixão, dinheiro ou poder. A testemunha é o GPS. O GPS, aquele ponto de rastreamento que eu mostrei para vocês, conta tudo o que vocês precisam saber sobre a imprudência deste réu. E a pessoa que testemunhou sobre esses dados do GPS, o senhor lá fora, ele disse para vocês, ele falou longamente a meu pedido sobre seu treinamento e sua experiência. Que o trabalho principal dele é como tenente na divisão de assuntos internos do Departamento de Polícia da cidade de Palm Beach. Ele conta sobre seus muitos anos de experiência no trabalho policial, tanto com essa agência quanto com a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida. Ele conta sobre os muitos anos em que navega de barco desde que era criança. Ele fala sobre seus anos de experiência e treinamento em GPS, adquiridos ironicamente por seu amor pela pesca. Ele disse que precisou aprender a usar GPS para achar seus lugares favoritos de pesca. E eu sei que aquele depoimento pode ter parecido um pouco monótono, mas era realmente importante para que todos vocês entendessem a qualidade dele como testemunha. Com toda a experiência em aplicação da lei, vivência pessoal, navegação e treinamento para interpretar e analisar dados de GPS, a ponto de agora ele ser um instrutor sênior na Nasdaq. É por isso que ele é tão bom no que faz. Era importante que entendesse que não estamos apresentando pseudociência. Então, quando ele passou com você passo a passo, e você tem todas aquelas marcas, você pode olhar para elas na sala do júri, de como o réu foi andando até o banco de areia, mas depois voltou rapidamente. Quando ele está te dizendo, essa era a velocidade daquela embarcação, e essa foi a direção que ela tomou. E ele teve que ser o responsável por tomar a decisão de ir tão rápido e seguir naquela direção. Isso é toda a prova que você precisa para saber que isso foi imprudente. E então, quando vocês voltarem para a sala do júri e tiverem o formulário do veredito na sua frente, quanto à questão de se o réu cometeu ou não homicídio náutico por operar seu barco de forma imprudente, O veredito é culpado. então, quanto à infração de homicídio náutico, eu afirmo para vocês que essa acusação está comprovada além de qualquer dúvida razoável. Se não havia mais ninguém no barco do réu, além da esposa dele, e se ele tivesse seguido aquele caminho que ele sabia que tinha seguido, e se ela tivesse acabado morta, esqueçam as outras crianças, esqueçam o álcool, esqueçam tudo isso. Só a maneira como ele conduziu aquele barco, indo de frente para uma baliza do canal que era facilmente visível, que ele sabia que estava lá, e ignorando tudo ao redor dele para simplesmente bater nela em alta velocidade. Ele é culpado de homicídio náutico. Mas a questão é que você não pode ignorar todos esses outros fatores que estavam em jogo naquela tarde. Você não pode ignorar o fato de que ele trouxe o álcool, que aquelas crianças tinham acesso ilimitado a ele, que ele não estava controlando o quanto cada um bebia. Ele está bebendo. Ele está com um barco cheio de adolescentes vulneráveis que provavelmente não vão estar em sua melhor condição se, Deus me livre, algo acontecer. Ele fez a escolha de consumir álcool. Ele fez a escolha de pilotar o barco dele pela I-95 nesse dia. O mais rápido que podia. Então, quando a juíza ler para vocês a instrução sobre homicídio culposo,
ela vai ler a definição do que é negligência culposa. O homicídio culposo pode ser comprovado aqui de duas formas. Como disse, comprovamos ambos os aspectos da imprudência. Afirmo que comprovamos os dois aspectos do homicídio culposo por isso. Primeiro, você pode ser culpada de homicídio culposo se cometer um ato intencional, mesmo que não tenha a intenção de causar a morte, mas seu ato intencional causa uma morte. Isso é homicídio culposo. E a importância do depoimento do Sr. Álvarez é porque esses pontos de rastreamento são registrados quando a direção é alterada. Sabemos a velocidade da embarcação pela distância percorrida ou pelo tempo gasto para percorrê-la. E nós sabemos disso porque ele estava acelerando por mais de 9 segundos. Isso não é um daqueles picos de velocidade que eu falei para vocês que podem acontecer quando estamos falando de distâncias muito curtas. Mas essa é uma distância grande por um tempo considerável. Então nós sabemos que ele está cometendo atos intencionais, não com a intenção de matar, não com a intenção de bater no marcador do canal, mas os atos intencionais que ele está praticando acabam causando uma morte. Isso é homicídio culposo. Mas a outra forma de você ser culpado por homicídio culposo é se as suas ações, consideradas em conjunto, resultarem em uma morte, se as suas ações se enquadrarem na definição de negligência culposa. É função da juíza instruir vocês sobre a lei. Então, vou esperar a juíza Kinkler Mendes ler para vocês a definição de negligência culposa. Vai soar muito sinceramente como a definição de imprudência, mas é um pouco mais do que isso. E por isso ele foi acusado não só de homicídio náutico, porque não era apenas uma pessoa a bordo, não era alguém que não tinha consumido álcool. Não era alguém que estava em uma situação em que era só ele e a esposa. Essa é uma situação em que adolescentes estão no barco. O nível de perigo ao qual ele expôs todos clama por algo mais do que apenas homicídio por embarcação. Por isso ele também responde por homicídio culposo. E você pode se perguntar, bem, como uma pessoa pode ser acusada de 2 tipos diferentes de homicídio se houve apenas uma morte? E a resposta é porque sim, claro que isso é imprudência. Você pode considerá-lo culpado de homicídio náutico. Mas também é que ele cometeu um ato intencional e agiu com negligência culposa. E para descrever exatamente a conduta dele naquela tarde de setembro, ele está sendo acusado dos 2 crimes. Afirmo que as provas deste caso comprovam ambos os crimes, além de qualquer dúvida razoável. Então, se voltarmos a isso, a presunção de inocência do réu muda com o tempo? Estou provando que esses crimes foram cometidos e que este réu é quem os cometeu. Vocês terão acesso a todos os vídeos, fotografias, vocês terão acesso aos documentos que ele deixou na garagem dele e aos arquivos. Tudo isso estará disponível para vocês analisarem. Refletir sobre o que as testemunhas disseram, como agiram e quem foi convincente ou não. E eu tenho confiança de que quando vocês fizerem isso neste caso, vão concluir que o réu é culpado de homicídio culposo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês deem a mesma gentileza e atenção às minhas considerações finais. Obrigada.